Aleluia, Deus. No nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E essa noite, meus irmãos, essa noite nós vamos terminar aqui uma série, um estudo que nós estamos fazendo a respeito das coisas dos últimos dias, do que está acontecendo nos últimos dias, do que Paulo nos orientou, das coisas que iam vir nos últimos dias. Aleluia, Deus. E nós estamos ingressando nesse trabalho, nesse ensinamento que o Senhor tem trazido para nós. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? E essa noite nós vamos continuar ingressando em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo do 1 em diante. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Oh, Deus, está dando um eco aqui. Aleluia, Deus. Tu és poderoso. Tu és poderoso, Senhor Jesus. Louvado e agradecido é teu santo nome. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3. Hoje nós vamos ler só o versículo 7 e o versículo 8 e o versículo 9. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Tu és poderoso, Senhor da glória, Tu és poderoso. 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 7 em diante, até o 9, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, diz assim: Deus por isso. Quem apresenta sempre e jamais podeis chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistirão à verdade. São homens de todo corrupção, corrompidos na mente, reprovamos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será o todo evidente, como também a potencial com aqueles. Aleluia, Deus. Eu vou ver nessa versão aqui. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Tu és poderoso, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Tu és grandioso. Glorifica teu santo nome. 2 Timóteo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. O 7, vamos começar do 7. Aleluia, Deus. Diz assim a palavra do Senhor. São o capítulo 3, versículo 7. Diz assim: são mulheres que estão sempre tentando. Aleluia, Deus. São mulheres que estão sempre tentando aparecer. Dominada. Mulheres fracas que estão cheias de pecado e que são levadas, aqui estão vocês ainda, levadas por todo tipo de pecado. O 7 diz assim: são mulheres que estão sempre tentando aparecer, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Assim como James e Jambres foram
foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderão o juízo e ficarão e fracassarão na fé. O 9 diz assim: mas não irão longe, pois todos verão como eles são. Todos, foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Amém? Aleluia, Deus. Nós vemos aqui Paulo, ele dando orientação sobre esses dois homens. E essa noite eu quero falar um pouco sobre quem é Janes e Jambres. Aleluia, Deus. Nós falamos a respeito dos dias maus. Falamos a respeito das 7 características dos homens. Falamos a respeito das mulheres que os falsos profetas enganam. Falamos também a respeito dos falsos profetas. E hoje nós vamos falar continuar um pouco sobre o falso profeta. E nós vamos pegar o exemplo desses dois homens, Janes e Jambres. E aqui eu botei quem era Janes e quem era Jambres. Aleluia, Deus. Aqui eu fiz uma pergunta. E Paulo, ele dizendo que nos últimos dias, irmão, ia aparecer coisas difíceis. Como ele disse, né? Sabemos que, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E hoje nós vivemos tempos trabalhosos, tempos difíceis, irmão. E Paulo, antes de chegar a falar desses homens, ele traz uma série de características que esses homens trazem. Nós já passamos por isso. E as características que esses homens trazem, nós vimos lá, né, que eles são arrogantes, blasfemador, não honram pai e mãe, uma série de coisas que esses homens trazem. Aleluia, Deus. E para nós entender um pouco, eu vou trazer só aqui algumas referências, né, desse tipo de homem. A característica de Jambres e Jambres, ele tem essas características. Primeiro, amante de si mesmo. Segundo, avarento. Terceiro, presunçoso. Quarto, soberbo. Quinto, blasfemador. Sexto, desobediente pai e mãe. Sétimo, ingratos. Oitavo, profanos. Nono, sem afeição, sem afeto natural. Décimo, irreconciliável. 11, caluniadores. 12, intemperantes. 13, cruel. 14, sem amor para com o próximo, para com o bom. Quinto, traidores. 16, obstinado. 17, orgulhoso. 18, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. 19, a aparência de piedade. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então a característica destes homens, ele tem essas características. Todos os homens que têm essas características, irmão, aleluia, Deus, eles são inseridos com esses homens, Jambres e Jambres. É o nome dos homens aqui, é difícil até de falar, né? Então, Paulo já estava falando desses homens. Esses homens, eles surgiram nos dias de Moisés. Esses homens se levantaram, aleluia, Deus, para empatar o homem de Deus a qual foi chamado. Nós sabemos que Moisés foi trabalhado com o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Foi trabalhado no deserto para fazer a obra do Senhor. E chegando Aleluia, Deus. E chegando no Egito, ele se depara, irmão, com esses dois homens.
Esses dois homens eram nada mais, nada menos que, aleluia Deus, magos do Egito, homens que trabalhavam para Faraó. Nós sabemos que o Faraó ele tem uma conotação, é do mundo espiritual do próprio inimigo de Deus, do próprio Satanás. É tanto que o Senhor compara um dos faraó com o Leviatã, né? Aleluia Deus. Então, esses homens trabalhavam para Faraó. E esses homens se submeteram, não se submeteram à palavra de Deus. Glória a Deus. E quando nós chegamos em Êxodo e começamos a ver a história de Moisés, nós vemos porque que Paulo estava falando desses homens. Eu quero que meus irmãos procurem Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7, versículo 11. Nós vamos trabalhar um pouco aqui sobre esses homens. E esse mesmo espírito que operava, irmão, nesses homens, ele estava operando nos dias de apóstolo Paulo. Esse espírito de discórdia, de desobediência, de confronto à palavra de Deus, aleluia Deus, ele vinha de geração em geração. Passou pelos dias de Moisés, passou pelos dias de Elias, passou pelos dias de Davi, passou pelos dias de Jesus e passou pelos dias de Paulo. E ele hoje opera nos dias de hoje, na minha vida, na sua vida e na vida da igreja, rejeitando a própria palavra de Deus. Mas para nós entender um pouco, eu quero que a irmã Aline ela comece a ler do versículo 10 de Êxodo. Versículo 10, 11 e 12, e nós vamos entender um pouco aqui sobre esses homens. Pode ler. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim, como o Senhor ordenará, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela transformou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e transformaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu a vara deles. Aleluia Deus. Aqui tem algo muito maravilhoso, simbólico, algo sobrenatural aqui. Aleluia Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que quando Moisés completa 80 anos, né, e o Senhor chama do deserto, aqui também tem algo muito interessante, é como o Senhor ele prepara um homem. O Senhor preparou Moisés no deserto para que ele viesse confrontar não só o faraó, mas também esses homens. Então, Moisés, ele foi preparado no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro, e não só das ovelhas de Jetro, irmão, mas nós entendemos algo muito profundo. Jetro era o que? Era o sacerdote de Mediã. Então, nós, quando temos chamado para confrontar o poder das trevas, confrontar esse tipo de homem, confrontar esse tipo de espírito, nós precisamos trabalhar exclusivamente com o sacerdócio. É por isso que Pedro diz que nós somos sacerdócio real, geração eleita. Quem é o sacerdócio real? O sacerdote que nós devemos trabalhar com ele, aprender com ele, é o nosso Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Aleluia. Mas às vezes, por nós aprender errado e achar que não temos sacerdote no dia de hoje, cada um de nós somos sacerdote.
Assim como o Senhor Jesus tem o seu sacerdote, o inimigo de Deus também tem os seus adeptos, os seus sacerdotes. E Moisés, voltando para o Egito, de onde ele tinha saído, ele vai encontrar todos esses empecilhos. O povo já estava com 430 anos dentro do Egito. Eles estavam já numa doutrina do Egito. Eles já estavam com um ensinamento egípcio. Então imagine você lidar com um povo que já estava com a sua mente cauterizada, a mente já doutrinada pelos faraós que se levantavam no Egito. Então, quando Moisés chega, ele já confronta a Faraó. Mas quando ele começa a falar de Faraó a respeito do que o Senhor tinha mandado ele fazer, irmão, aí agora quando nós chegamos no versículo 11, aí nós vemos Faraó que chamando os sábios, né? Chamando os encantadores e chamando também, né, os magos, e cheio das suas ciências ocultas. Aleluia, Deus. E a ciência oculta, né, é nada mais, nada menos que a feitiçaria e todo tipo dessas coisas ocultas, eles fazem parte disso. Então, esses homens, o papel dele, qual é o papel do sacerdócio? O papel do sacerdote é interceder pelo povo, é levar perante o seu Deus aquilo que o povo precisa e aquilo que o povo tem pedido. Isso é o papel do sacerdote. Então, se nós somos sacerdotes de Jesus Cristo, se nós somos sacerdotes de Deus, nós vamos levar o quê? A queixa do povo, nós vamos levar aquilo do povo até perante o Senhor. Era o caso de Arão. Arão, ele era o sumo sacerdote. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava no Santo de Santos para levar o quê? Um sacrifício para o Senhor. Sacrifício de pecado pelo povo. Então aqueles homens, eles eram sacerdotes dos deuses do Egito. Então, um sacerdote que não era o Senhor, qual é os deuses dele? Qual é o Deus que ele cultua? É o próprio Satanás. Então esses homens, eles levavam o que, irmão? As suas ofertas, ele levava aquilo que o povo queria. Eles queriam cativar o povo, eles levavam o que? Para os deuses egípcios. Eles trabalhavam exclusivamente para os deuses egípcios. Então, Faraó sabia que aqueles homens, eles sabiam mexer com coisas assim. Sabia que esses homens, eles eram conduzidos por espírito maligno. E a sabedoria, irmão, ela vindo fora de Deus, ela é dada por anjos caídos. Tem pessoas que ele é cheio de sabedoria, mas a maioria deles é dada por anjos caídos. Então o Senhor chama eles. E quando chama eles, o que é que eles fazem, irmão? Quando Arão joga o cajado no chão, a Bíblia nos diz que o cajado de Arão ele se transforma o quê? Numa serpente. E quando transforma numa serpente, o que é que aqueles homens fazem, irmão? Ele joga também o seu cajado e transforma numa serpente. Aleluia, Deus. Então você vê o grau de poder que aqueles homens tinham. Aqueles homens, eles tinham uma força oculta. Tinha algo por trás daqueles homens que faziam também esses sinais. Por isso que o Senhor disse para Moisés, quando chega lá, tu vai mostrar esses sinais. Aleluia, Deus. E o homem que tem a característica de Jambre, irmão, ele tem uma força oculta atrás dele. Louvado seja o santo nome de Jesus. Aí aqui eles jogam também. O 12 diz, né? Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, o seu cajado. E eles se transformaram em quê? Em serpentes. Aleluia, Deus. Olha aí o grau de poder que esses homens tinham. Por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, nos últimos dias são dias trabalhosos. E nos últimos dias ia se levantar homens que iam rejeitar o quê? A verdade. Aleluia, Deus. Aí Paulo diz o quê? Que nos últimos dias
E esses homens, ele cativavam tanto a mente do povo, é por isso que Paulo diz, olha, esses homens, eles entram sorrateiramente nas casas, enganam as mulheres, né? E eles fazem um estrago danado. E então esses homens jogaram o cajado, e o cajado de Moisés, e o cajado deles se transformaram em quê? Em serpente. Aleluia, Deus. Isso aqui é algo que eu quero claramente de vocês. Eu quero trazer para fora para ver se meus irmãos entendem. O cajado deles se transformaram em serpente. Aleluia, Deus. É por isso que hoje, irmão, muitas pessoas eles são enganadas com coisa oculta. Pessoas eles estão presos, né, nas religiões ocultas, coisas, ocultismo e uma série de coisas, porque o inimigo engana e cauteriza a mente dessas pessoas. Foi preciso o Senhor preparar um homem para confrontar esses dois homens, confrontar Faraó e confrontar esses dois homens. Por quê, irmão? Porque eu costumo dizer que nós somos uma raça caída, um povo caído. E o nosso antepassado nos ensinou totalmente errado. E quando nós chegamos com a verdade, então pessoas nos ficam rejeitando a verdade. Foi o caso desses homens. Quando o profeta Moisés chegou, eles disseram que rejeitaram a verdade. E muitas pessoas acreditaram, o povo do Egito acreditaram neles, irmão. Porque estava com anos e mais anos que ele enganava o povo com aquelas coisas ocultas. É por isso que quando nós chegamos na presença do Senhor, nós precisamos passar por um estado de transformação e libertação. Eles enganavam o povo. Olha a situação do homem desse, irmão. Pegar um cajado e transformar em serpente. Imagine você ver uma pessoa dessa. Se não for, e às vezes até direcionar para o Senhor, você vai achar estranho. Mas esses homens eram tão infiltrados, coisas diabólicas na vida deles, que ele rejeitava a palavra. E quando o homem rejeita a palavra de Deus, irmão, ele faz essas coisas ocultas. Louvado seja o santo nome. E eles rejeitaram as verdades. Mas aqui tem algo interessante que nós devemos pegar, e aqui tem uma revelação muito grande. Aí a parte B do versículo é assim: mas o bordão ou o cajado de Arão devorou os bordões deles. Aleluia. Aqui tem uma coisa muito interessante, irmão. Aí aqui já vai dizer, o primeiro diz que eles jogaram o bordão e ele transformou-se em serpente. Mas a parte B vai dizer que o bordão de Arão devorou os bordões deles. Ou então, era mais de um bordão, era mais de duas serpentes. Aleluia, Deus. Então, olha a revelação grandiosa aqui. Quero trazer aqui nessa versão aqui para meus irmãos entenderem um pouco mais. Aleluia, Deus. O 12 diz assim: cada um deles jogou as suas varas. Aí aqui já fala, cada um deles jogaram as suas varas. De magias. Olha aqui. Essa versão aqui diz, cada um deles jogaram as suas varas, o quê? De magia. No chão. Eles viraram cobra. Porém, o bordão, olha aí, o bordão de Arão. Arão só tinha um. Porém, o bordão de Arão escolheu as varas de magia deles. Engoliu a vara dos magos. A vara dos magos deles. Aleluia, Deus. Aqui tem algo muito interessante, irmão. Eu quero voltar aqui de novo para vocês entenderem. Cada um deles, então, eram os dois, Jambre e Jambres. Aqui, cada um deles jogou a sua vara de mágica no chão. Aleluia, Deus.
sobrenatural. E hoje, por que que Paulo diz que os dias estão difíceis? Porque hoje, nos últimos dias, a internet, televisão e etc. E talvez meus irmãos não prestem atenção, mas às vezes tem uns desenhos animados, tem as coisas que tem aquelas varinhas das fadas, varas mágicas. Aleluia, Deus. Entenderam? Os mistérios. Então eles lançaram as suas varas de mágica. Sabe por que Paulo estava dizendo que nos últimos dias os dias serão difíceis e trabalhosos para nós? Justamente por isso. E nós passamos despercebido. E aí, é por isso que às vezes eu gosto de trazer as minhas versões. Aí aqui diz, ó, cada um deles jogaram as suas varas de quê? De mágica. E aí às vezes os nossos filhos, ou até a gente mesmo, em séries e etc. Às vezes aqueles atores, os desenhos, eles têm as suas varas de mágica. E aquilo está representando o que, irmão? É isso aqui. Por isso que eu queria trazer isso aqui para vocês. Sabe por que que hoje a igreja está nessa situação, irmão Aline mas irmão? Por que que nós estamos vivendo uma fraqueza espiritual? É por isso. Porque nós estamos sendo enganados, influenciados por essas coisas. Assim como esses homens influenciaram naquela época. O povo que estava no Egito, o povo egípcio, o povo de Deus. Hoje também é diferente. Aí Paulo diz que os últimos dias eram dias difíceis, dias trabalhosos. Porque ele vinha com as suas ciências ocultas. E para que as pessoas não venham entender, eles trabalham sorrateiramente, usam a varazinha de mágica, com a fada, com vara de mágica, para quê? Para entrar nas nossas casas, entrar na nossa mente, entrar na mente dos nossos filhos, e que é formando uma geração se distanciando mais e mais de Deus. Aqui tem um ponto interessante, a qual eu quero que meus irmãos entendam. Aqui eles não só enganavam o povo egípcio, como eles enganavam o povo hebreu. Aqueles mais fracos, o povo hebreu, mais fraco, que já tinham se esquecido da promessa, irmão, era sido levado por eles, era levado por eles. Eu acho que talvez você não pegou. Então, esses homens, eles induziam o povo egípcio a estar naquela cultura egípcia, como também alguns hebreus fracos na fé. É por isso que Paulo diz que tinha as mulheres fracas, e esses homens entravam sorrateiramente. Hoje, no mundo que estamos vivendo, por isso que Paulo disse os dias estão difíceis. Além de essas pessoas sempre trabalhando para aqueles espíritos malignos que vieram de geração em geração e estão operando hoje. Além de eles cauterizar a mente do mundo, das pessoas do mundo, ele ainda cauteriza a mente de pessoas que estão na igreja. Acho que vocês entenderam, vou repetir de novo. Eles cauterizavam a mente dos egípcios e cauterizavam a mente de quem? Dos hebreus. Os hebreus representavam o quê? A igreja do Senhor no meio do Egito. Hoje também não é diferente. Os mágicos, os espíritos enganadores, esses espíritos enganadores que levantaram homens como Jambres e Jambres para habitar dentro, sacerdócio do lado do inimigo, para introduzir mentira e corrupções à mente da pessoa. Então, hoje tem filmes de fadas, se você for ver algumas coisas, aí as pessoas botam as fadas madrinhas e etc, né? E muitas vezes, por nós não ter sido ensinado como deveria ser, aleluia Deus. E isso também falta um ensinamento dentro da igreja, um ensinamento para que nós venhamos ter a nossa mente ampla. Aleluia Deus. E muitas vezes nós até compramos material escolar para nossos filhos, de fadazinha e coisas dessa proporção. Isso
estão sendo levados por esse espírito maligno que vem lá do Egito, dessas forças ocultas. E Paulo diz: olha, Timóteo, nos últimos dias seria dia difícil, dia trabalhoso. E eles não só enganam as pessoas do mundo, mas ele engana também a igreja. Por isso que eles entram sorrateiramente dentro da igreja, dentro da nossa mente. Aleluia, Deus. Aí aqui essa versão diz que eles, olha, cada um deles jogou a sua vara de magia. Aleluia, Deus. Então, essa versão vai dizer que as varas dele eram como fosse vara de magia. Aleluia, Deus. Então, a gente vê muito filme, as pessoas, as mulheres com as varazinhas, às vezes, até a festa fantasia, às vezes, eu já vi criança com as varazinhas, com as roupinhas do mesmo jeito. Quando nós estamos consagrando nossos filhos a esses espíritos malignos, de jambre e jambres. Lá na frente eles vão trazer tudo isso aqui, ó, desobediência, pai e mãe. Eles vão trazer uma série de problemas. Esses espíritos malignos trazem uma série de problemas para a nossa vida. E eles entram sorrateiramente no mundo que representa o egípcio e entra dentro da igreja. Mas aqui tem algo muito interessante que nós devemos aprender. É vara de mágica no chão. E elas viraram cobra. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de magia deles. Aleluia. E aqui tem algo muito grandioso que nós podemos aprender essa noite e levar para nós. Arão, ele se viu que era Deus Todo-Poderoso. Só que Arão não tinha o que? Uma vara. Arão tinha o que? Um cajado, um bordão. E a Bíblia aqui faz uma diferença do bastão. Dele era vara. De Arão é o que? Um bastão. Só que Paulo diz que os dias eram trabalhosos. E esses homens se afastavam o quê? Da verdade. Aleluia. Agora tem algo muito interessante. Quando nós andamos na verdade, irmão, nada disso prevalece sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aí você vê que o bordão de Arão engoliu as varas dele. As varas de magia deles. Essa outra versão vai dizer que o bordão de Arão, transformado em serpente, engoliu as outras serpentes, né? Aleluia, Deus. Então, meus irmãos, quando você anda dentro da verdade, você anda não influenciado por esse espírito maligno, por esse tipo de espírito que estão nessas pessoas, e você anda debaixo da verdade. A verdade ela vem e prevalece. A mentira faz o quê? Cai por terra. Entendeu? Porque eles estavam o quê? Se esquivando da verdade e andando o quê? Com a mentira. Aí nós vemos aqui que o bordão de Arão engoliu o bordão deles. Por quê? Não precisa de muito. Eles eram dois. Mas Arão abastou de um.
Então eles comeram. O bordão de Arão transformado na serpente comeu. Porque era verdadeiro. Porque vinha do Senhor. Quem deu a Moisés foi quem? O Senhor. O Senhor liberou uma palavra a Moisés. Então mesmo nesse dia difícil, mas quando o Senhor libera uma palavra, ela é fiel para cumprir. O Senhor disse para Moisés, ele liberou a palavra a Moisés, e Moisés foi e cumpriu. Então, nos dias de hoje são dias trabalhosos, dias difíceis, porque nós estamos deixando de dar ouvido à verdade para dar ouvido à mentira. Mas se nós estiver dentro da verdade, uma hora tudo isso vai cair por terra. E o nome do Senhor vai ser o quê? Glorificado. Entendeu? Aleluia, Deus. O 13 diz assim: no entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuará teimando, e não atenderás o pedido de Moisés e Arão. Só que o Senhor, ele já nos alerta, ele alertou para ele: olha, o rei Faraó vai continuar mentindo e vai continuar sendo duro. Mas quando nós estamos com a verdade, a mentira, ela sempre quer resistir. O inimigo sempre quer resistir com a mentira. Ele não quer deixar com que a palavra penetre. Mas se nós insistirmos, uma hora, aleluia, Deus, a verdade, ela vai aparecer. E por isso que Paulo diz: os últimos dias são dias trabalhosos, dias, homens que se esquivam da verdade, homens ao conhecimento da verdade, que não tem conhecimento da verdade, e mesmo que tenham conhecimento da verdade, eles não querem estar preenchido na verdade. Só que a mentira, irmão, ela quer ainda andar, ela quer continuar, e nós vemos eles não dando por vencido. E quando nós vamos para Êxodo, capítulo 8, versículo 7, Êxodo, capítulo 8, versículo 7, aleluia, Deus, eles ainda vão resistir. Êxodo, capítulo 8, versículo 7, como é que está aí? Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. Entenderam aí? A mentira, irmão, parece bem verdadeira. Aí aqui nós vemos o que? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Não, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho aqui, porque aqui já é a segunda praga. Eu quero a primeira praga. 7:22. É porque eu tinha botado aqui. 7:22. Em Êxodo 7:22. Pode ler. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração do faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vocês entenderam aqui? Isso aqui estamos falando aqui da primeira praga, a qual Moisés, ele trouxe para o Egito. Mas o inimigo, irmão, ele é tão sorrateiramente que ele quer enganar o povo, achando que o que o Senhor tem falado não vai se cumprir. Aí aqui a Bíblia nos diz que Moisés e Arão, eles tocaram o cajado nas águas, e as águas se tornaram como um sangue. Mas o diabo, irmão, com suas ciências ocultas, ele quer enganar a mente das pessoas, persuadir as pessoas. E aqui a Bíblia diz que os magos também fizeram a mesma coisa. Olha aqui, ó. Porém, com as suas artes
Porque Moisés fazia um sinal. Aqueles homens conduzidos por espírito maligno, Jambres, eles viram que faziam as mesmas coisas. Aí a Bíblia nos diz que o que Faraó ficava o que mais endurecido. E hoje as pessoas por estar, irmão, tão ansiosas pelas coisas do momento, querer coisas agora, do agora, ele não espera que Deus age na vida dele e na minha vida. E muitas vezes nós corremos para quê, irmão? Isso eu digo porque eu já vi dentro da igreja correndo por rezador, correndo para qualquer coisa. E eles, aparentemente, entre aspas, parece que faz, né? Mas quando nós vamos ver, é magia oculta. Você viu que Moisés colocou o cajado e as águas transformou-se em sangue. E eles vieram do mesmo jeito, fizeram do mesmo jeito. Ou seja, o ocultismo, irmão, tem algumas coisas que quer imitar o que as coisas de Deus. E se você não tiver uma mente focada na verdade, na palavra do Senhor, você é o que? Enganado. Por isso que Paulo diz que nos últimos dias ia ser dias trabalhosos. E tem pessoas que vão para essas coisas ocultas e acontece alguma coisa e ele diz: não, eu fui curado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas quando nós vamos ver, irmão, ele está porque por influência de espírito maligno, enganando a pessoa. Quando nós estamos, irmão, fazendo algo que nós não estamos alinhados com Cristo Jesus, tem alguma influência nas nossas vidas. A nossa unção pode estar suja, e se a nossa unção estiver suja, o inimigo vai operar na nossa unção. E o inimigo, ele faz o que fez na vida desses homens aqui. Aleluia, Deus. E ele fazia o mesmo. Aí, o que é que fez? Endurecia o coração. Porém, os mágicos do Egito faziam também os mesmos, com a sua ciência oculta. De maneira que o coração de Faraó se endurecia. Aleluia, Deus. Isso vai ver hoje, meus irmãos. Como está difícil você ganhar uma alma para Jesus, né? E às vezes nós pregamos e os corações se endurecidos. Por quê, irmão? Porque estão por influência de espírito maligno. E nós vemos que até vem até uma certa altura, mas às vezes não permanece. E a Bíblia diz: Zebiel até o fim, der-te-ei a coroa da vida. Então esses homens, irmão, eles perseguiam os homens de Deus, e os homens faziam, e eles faziam também. E endureciam o que? O coração de Faraó. E o inimigo, ele tem feito isso, endurecido corações de pessoas. Aleluia, Deus. Agora nós vamos, Êxodo 8, 7. Aleluia, Deus. 8, 7. Louvado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Pode ler. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. Olha o que eles fizeram. A Bíblia diz que a segunda praga foi o que? Rã. O Senhor, ele deu autoridade ao servo do Senhor, e o servo, é por isso, irmão, que ainda hoje o Senhor, ele libera essas unções para conosco. É porque nós não queremos buscar. E nós vemos aqui que eles fizeram mesmo. Fizeram segundo o que? Rã. Aqui, a Bíblia diz, o 6. Vou dar aqui o 6. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito. Aleluia.
aleluia, Deus, cobrindo todo o país. A sua versão aí, o 6 está como? E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, cobrindo a terra do Egito. Aleluia, Deus. Aqui tem a diferença do que vem de Deus e do que não vem. A Bíblia diz que Arão estendeu a mão em símbolo de pedir ao Senhor para que o Senhor fizesse, e saiu da onde? Das águas. Porque nós sabemos que a rã, ela precisa de uma água para ser gerada. Mas os magos, de onde foi que os magos trouxeram as rãs? Diga aí. Olha aí, irmão. Por isso que tem a diferença. É por isso que a mentira ela não se esconde. Agora o 7, lê o 7. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. Esse você da onde? De baixo. Aleluia, Deus. Olha de onde o inimigo traz, irmão. De baixo, das trevas. É por isso que o que o inimigo faz é tão sorrateiramente mentiroso, porque Arão, ele estendeu a mão em reverência ao Senhor, levantando a mão como um sacerdote, e as rãs saíram das águas. As águas representam a palavra do Senhor. As águas representam multidões. As águas representam o Senhor Jesus, que da sua cidade santa sai um rio de água viva. Mas a diferença deles é que as rãs deles saem de quê? Da terra, de baixo. Aleluia, Deus. Então o que vem do inimigo, irmão? Vem de baixo, vem das trevas. O que o Senhor manda vem de cima, mas o inimigo vem aqui, ó. Porém, os mágicos, com as suas artes, fizeram as mesmas coisas. Elas também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Aleluia, Deus. Então, nós vemos aqui, por isso que quando nós estamos na verdade, aí nós começamos, é detalhe, Malinha, é detalhes. O inimigo, mas ele deixa alguma coisa para você detectar se é do Senhor ou se não é. Aleluia, Deus. Apenas esse detalhe aqui que você vai detectar se vem do Senhor ou não. Porque ali o sinal que o Senhor fez saiu do que? Das águas do Egito. Mas aqui saiu da terra. Ou seja, saiu das profundas trevas. Aleluia, Deus. Nós vamos no capítulo 8, versículo 18, irmã Aline. Aí é para nós pular para outro canto aqui também. Aleluia, Deus. Do 8, 18, 8, 18. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Aleluia, Deus. Você entendeu aqui? Aqui foi a terceira praga de piolho. Só que eles tentavam fazer o mesmo, né? Só que o Senhor disse: agora eu vou ver até onde eles vão. Então o Senhor, às vezes, ele deixa essas pessoas, eles iam até, mas chega um momento que quando nós saímos da mentira e entramos na verdade, aí o Senhor disse: até aí você for, daqui para frente você não vai mais não. Aleluia, Deus. Vamos ver aqui nessa versão aqui. Versículo 18 diz como? Aleluia, Deus. Os mágicos tentaram fazer aparecer piolho, mas não conseguiram. E as pessoas e os animais continuaram coberto de piolhos. Aleluia. Então chega um momento, irmão, que o inimigo, aí o Senhor disse: até aqui tu foi, daqui para frente. Então esse
momento que o Senhor, Ele começa a fazer coisas grandiosas na minha vida e na sua vida. E os seus trabalhos hoje são de Cristo, irmão, e eles tentam se enganar. E aí esses homens, eles vieram, esses homens morreram. Mas esses espíritos, eles continuaram andando em geração em geração, estão operando nos dias de hoje em nossas vidas. Dentro da igreja, no mundo secular e dentro da igreja. E se nós não tiver dentro da palavra, por isso que eles conheceram a verdade, e a verdade vai querer nos libertar. Porque nós não vamos deixar sendo levados. A Bíblia diz que nós não temos que ser levados por ventos de doutrina, mas sim dentro da palavra verdadeira. Agora, irmão, nós vamos para Atos capítulo 13, versículo 6. Para você entender que nos dias atuais, nos dias do apóstolo Paulo, esse espírito ele estava totalmente agindo dentro da igreja do primeiro século. E na igreja do século 21, a qual o Senhor Jesus estava vindo buscar, ele também continua em operação. Aleluia, Deus. Pode ler. É 13, Atos 13, 6. 13:6, né? É. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Vamos 7, só para a gente concluir. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Agora pule para o versículo 18. 18. 8. Mas resistia-lhes Elimas, encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Amém? Quando Paulo ele chega, né, na sua primeira viagem missionária, aleluia Deus, ele passa por Chipre, ele passa por algumas cidades. E ele chegando nessa cidade, aleluia Deus, na cidade de Antioquia, aquelas regiões, então ele se depara com homens mágicos chamados Elimas. Então aquele homem ele fazia obras ocultas. E o que é que aquele homem fazia, irmão? Ele enganava as pessoas. E aqui ele estava empatando o procônsul daquela cidade, homem importante daquela cidade, a aceitar Jesus como Salvador. Assim como no Egito Jambre e Jambre, eles resistiu à verdade, empatando com que as pessoas interagissem com a palavra de Arão e Moisés. Aqui também esse homem, ele estava fazendo essas mesmas coisas. Enquanto Paulo estava pregando a palavra, ele estava o quê? Resistindo à palavra. Ele estava levando pessoas à mentira. Vou ler aqui essa versão lá. Eles atravessaram todas as ilhas, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico, falso profeta, chamado Bar-Jonas, tipo assim, Bar-Jesu, quase o nome, aleluia. Aí o que é que a palavra diz que ele era o quê? Um falso profeta. Então a característica de Jambres é de falso profeta, enganando as mentes e trazendo coisa oculta do inimigo, e você até acha que é de Deus, né? E na sociedade brasileira, outros países, tem esses mesmos espíritos enganadores, enganando a mente aí fora e enganando também as pessoas que estão na igreja. Por quê, irmão? Porque nós sabemos
são instruídos dentro da Torá, dentro da palavra. É por isso que com 12 anos eles conhecem decorado. Mas hoje não, nossos filhos são ensinados por homens sexuais, mulheres lésbicas, pessoas que ele tem a sua própria doutrina. Nossos filhos são ensinados por homens que estão com influências demoníacas. Por isso Paulo diz que nos últimos dias eram dias trabalhosos, dias difíceis. É por isso que nós vemos muitos filhos de crente não querendo ir para a igreja, porque ele está sendo doutrinado onde ele está indo. Esses espíritos malignos. Por isso que os dias são trabalhosos. E quando nós chegamos numa sala de aula, num colégio de sair, você encontra as pessoas que são crentes e que estão dando aula. Mas mesmo assim eles não vão querer lecionar algo que está dentro da palavra. Eles vão trazer algo que já foi destruído da cultura brasileira. E o que é que os estudiosos, eles querem botar dentro de nós a cultura brasileira. E qual é a cultura brasileira, irmão? Idolatria. Aleluia, Deus. E esses espíritos vêm de onde, irmão? Lá do Egito. E vem chegar no Senhor. Esse homem, ele era um mágico. E ele enganava nada mais, nada menos que o procônsul daquela cidade. O governador daquela cidade. Então, imagina a influência de um espírito desse no governador do nosso país. O governador do nosso estado. Então, ele queria que influenciar o governador daquela ilha, chamado Páfos. E ele influenciando aquele governador, toda aquela ilha ia ser quem? Desse falso profeta, do inimigo de Deus. Aí nós vemos as políticas brasileiras cheias de homens ímpios. Homens que eles têm suas próprias doutrinas, seus próprios doutrinários, que é esse tipo de homem. Os conselheiros deles são o quê? Mágico. Homens que trabalham com coisa oculta. Aleluia, Deus. O 18. É o 18, o 8. O 8 diz assim, mas o mágico, Elima, esse é o nome dele, em grego, era contra o apóstolo. Ele não queria que o governador mandou chamar Bernabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Aí o que é que ele fez, irmão? Ele não queria que o governador chamasse quem? Paulo e Bernabé para ouvir o quê? A palavra de Deus. A Bíblia diz que ele era o quê? Ele não gostava de Paulo. Vamos aqui, olha. Aleluia, Deus. O outro dia só. Era contra Paulo. Então, esse espírito influencia uma pessoa para ficar contra a verdade. Contra a verdade. Então, para você ver o grau da situação. Então, ele queria o que? Persuadir o governador. Porque o governador tinha que chamar Paulo e Bernabé para ouvir o que? A palavra de Deus, a verdade. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, para nós comer, que talvez não vai dar tempo, vamos para Judas. Não, a primeira carta de Paulo, de João, capítulo 1, versículo 1 ao 6. João, as cartas, lá no finalzinho do final. Aleluia, Deus, nós finalizamos. É 1 João, é a primeira epístola de João. Aleluia, Deus. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 em diante. Aleluia, Deus. Amados, não creias em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém? Continue 2 e nós. Aleluia. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessar
Aleluia, Deus. Então aqui também o apóstolo João ele começa a fazer algo para nós, irmãos. Como é que nós sabemos que o milagre é verdadeiro? Quando aquela pessoa confessou a Jesus e ele era o quê? Reto com Jesus. Aí sim nós sabemos que este Espírito vem da onde? De Deus. Mas se a pessoa, ele não anda de acordo com a verdade, ele não confessou Jesus como Salvador, aí João diz, então esse Espírito não é de Deus, é do maligno, entendeu? Então é por isso que nos últimos dias são dias trabalhosos, que pessoas se levantando, né, dessa proporção, se afastando da verdade, e a irmã Aline, ela não só se afasta, mas ele leva multidões com ele. Jambre, ele estava levando o Egito e alguns judeus, alguns hebreus. Também hoje não é diferente, pessoa dessa proporção. Ele está influenciando o mundo e alguns crentes fracos, como Paulo disse. Mulheres fracas, pessoas fracas, levadas por vento de doutrinas. Diz assim, ó, assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano, tem o Espírito que vem de Deus. Precisamos o que? Afirmar, precisamos o crer, precisamos confessar e permanecer firme dentro da palavra de Deus. Tem esse momento aí, tem que estar firme. Aleluia, Deus. Então nós vamos conhecer que esse Espírito é de Deus. E no começo ele vai dizer, ó, muitos falsos profetas têm se levantado por aí afora. Aleluia, Deus. E aí, se nós vamos continuar aqui, é muita coisa. Então nós temos que ter bastante cuidado. Só dá uma puladazinha assim, mais para trás, Judas, só é um capítulo. É o capítulo 1, versículo 11 e 12. Judas, aleluia, Deus. Meu Deus, desce poderoso. Judas 1, 11 e 12, pode ler. Achou? É depois de João, antes de João e Apocalipse. Aleluia, Deus. Eu vou ler aqui enquanto você encontra aí. Achei. Achou? Judas o quê? 11 e 12. É só um versículo. É só um capítulo. É só um capítulo. 11 e 12. É. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do galardão de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banquetendo-se convosco e apacetando-se a si mesmo. Tem, sem temor, são sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte, são como árvores murchas e frutíferas, duas vezes mortas e desarraigadas. Entendeu? Aleluia, Deus. Aleluia. Então essas pessoas, irmão, eles são dessa semelhança. Essas pessoas são semelhança a Caim, são semelhança a Balaão, são semelhanças. Eles são que como uma nuvem que se forma, mas não tem chuva. Eles são que nem uma árvore que só tem boniteza, mas não tem fruta. Aleluia, Deus. Então por isso que nós temos que estar o quê? Dentro da palavra. É muito maravilhoso, irmão. Então que essa noite nós venhamos mergulhar e deixar com que essas verdades entrem dentro de nós. Porque ela entrando dentro de nós, ninguém vai nos roubar da mão do nosso Senhor Jesus. Vou só finalizar aqui. Aí deles seguiu o mesmo caminho de Caim. Por causa do dinheiro, eles se entregam aos mesmos erros de Balaão. E como Corá se revoltaram e foram destruídos, eles também se revoltaram e serão destruídos. Aleluia, Deus. Primeiro, irmão, primeira característica que essas pessoas têm de Caim. Segunda característica de Balaão. A terceira característica, irmão, de Corá. Aleluia, Deus. E essas pessoas são tudo que
destruída, porque não estão na verdade. Entendeu? Aleluia, Deus. E ainda demais, né? Como as vergonhas beberão, eles são como manchas de sujeiras, mas refeição de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos, são como nuvens levadas pelo vento. Aleluia. Entendeu? Então quem está na verdade, ele é como, né, uma nuvem que se forma e não tem chuva, uma nuvem que se forma, mas o vento leva ela para onde quer. Assim é uma pessoa que não está na verdade. É uma pessoa que está como Jambre, rejeitando a verdade. Está sendo mentira para pessoas que ainda não têm o conhecimento da verdade. Mas essa noite que a minha irmã venha sair no pleno conhecimento da verdade. Aleluia, Deus. São levados pelo vento. Pelo vento. Aleluia, Deus. São levados pelo vento. Não trazem nenhuma chuva. São como árvore que mesmo no outono não produz nenhum fruto. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que nós somos conhecidos pelos frutos. Mesmo no outono, mesmo no momento de florescer, esse tipo de pessoa não dá fruto. Porque ele anda nos caminhos de Jambre. Eles andam na mentira. Mas está na hora de nós sair da mentira e entrar dentro da verdade de Deus. Ah, Deus poderoso. Mesmo sendo bonito, com flores bonitas. Aleluia, Deus. Mesmo parecendo que é verdadeiro. Mas a palavra diz que mesmo no tempo da colheita, eles não dão fruto. Aleluia, Deus. Então, é que Paulo diz que nos últimos dias eram pessoas trabalhosas que nem Jambre que rejeitaram Moisés. Então, nos últimos dias, tem essas pessoas que vão rejeitar a verdade de Deus. Mas essa noite, nós estamos aqui para pegar as boas novas de salvação do nosso Senhor Jesus. Para que nós tenhamos dar fruto na estação certa. Aleluia. São como árvores que florescem, arrancando-os pelas raízes. Eles estão completamente mortas. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então essas pessoas, irmãos, são como árvore, mesmo bonita, mas o dono da terra arranca elas porque elas não dão fruto. E a Bíblia diz: toda árvore que está em mim, que der fruto, eu limpo para que dê mais, mas a que não der, eu corto e jogo no fogo. Aleluia, Deus. Então, que essa noite nós não venhamos ser como Jambre, mas nós venhamos ser, aleluia, Deus, como um filho fiel do Senhor Jesus. E que nos momentos certos, nós venhamos dar fruto, nas estações certas. Oh, Deus poderoso. Então, essa noite, que o Senhor venha abençoar cada um de nós, em que nós venhamos ter visão espiritual, para que esses homens não venham entrar sorrateiramente nas nossas casas, e venha querer persuadir as nossas mentes, para que o nome do Senhor venha ser glorificado na minha vida e na sua vida. Aleluia, Deus. Então essa noite, que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos, levando para casa com segurança, livrando de todo mal, livrando desse tipo de homem. Aleluia, Deus. Que a verdade, ela venha perpetuar na nossa vida, no nosso caminhar. Aleluia, Deus. E essa noite, que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos. Essa foi a palavra. Aleluia, Deus. Essa foi a palavra. Então dá para você detectar o falso, o Jambre, porque ele está influenciado por esse espírito de Jambre. Um espírito que se passa como verdade, mas no final ele é que nem uma fruta, um árvore que não dá fruta. Ele é como uma nuvem levada. Aleluia, Deus. Ele está aqui hoje, amanhã ele não está. Ele está falando algo,
mas ele não sustenta naquilo que ele fala, porque ele anda pelo caminho de Jane e Jane, mas o que anda na verdade, ele é fiel. Ele sustenta porque a palavra não é dele, é a palavra do Senhor Jesus. Ele sustenta aquilo que ele diz porque veio do Senhor Jesus. E quando veio do Senhor Jesus, ele sustenta aquelas palavras, porque foi o Senhor que deu a ele. Então essa noite, que o Senhor venha tomar cada um do nosso irmão. Pai, graça te dou, Pai, por esse trabalho. Pai, essa noite nos leva com segurança para casa. Pai, essa noite, Pai, que o Senhor venha dar uma noite reparadora das tuas filhas, Pai. Pai, essa noite não deixa você confundido pelo inimigo das nossas almas. Pai, essa noite derruba por terra todos falsos profetas, Senhor Deus Pai. Derruba todas essas mentiras, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus. Pai, tudo que foi retido nas nossas vidas, Pai. Pai, essa noite que as promessas do teu Filho Santo Jesus venham se cumprir nas nossas vidas. Pai Santo, Pai, nos tira desse charco de lobo, Pai, e nos coloca em cima da rocha inabalável, Pai. Remova nossas forças essa noite. Remova a nossa unção essa noite, Senhor da glória. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, todo espírito geracionais das nossas famílias seja quebrado essa noite. Essa noite nos faz humilhar perante a tua presença, perante o teu altar, Senhor da glória, para que o teu nome venha ser glorificado nas nossas vidas neste lugar. Oh Deus, abre nossos ouvidos para ouvir as tuas verdades. Oh Deus, e que nós está no centro do teu querer, no centro da tua verdade, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Pai, esse Espírito Santo, meu Pai, que tranca a rua, Pai, que tem trancado as almas, Senhor, na idolatria, tem trancado na prostituição, na droga, na bebida. Então essa noite destrava, Pai, tudo que está travado. Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, todo espírito de acidente, Pai, que tem andado nesta rua. Ah, Deus, essa noite venha colher estas almas que estão perdidas, essas almas que estão persuadidas por esses espíritos enganadores e mentirosos, Pai. Pai, esse ano que é ano trabalhosos, Pai, mas esse ano que seja ano de colheita. Pai, que a tua fonte venha arrojar neste lugar. Pai, que nós, do nosso ventre, Pai, venha jorrar ponte de água vivas. Que a nossa herança esta noite, Senhor da glória, ela venha ser manifesta. E a colheita venha começar, Pai, a partir de hoje nesse lugar. Ah, Deus, porque nós não temos força e confiamos no teu Filho Santo, Jesus. Ah, Deus. Ah, Deus da glória. Espírito Santo da verdade. Eu glorifico o teu nome, eu glorifico o teu nome. Espírito Santo de Deus, nos leve para casa com segurança, livrando de mal, livrando de todo perigo, Senhor da glória. Pai, visita-nos, visita, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti. Pai, que a partir de hoje eu venho me humilhar na tua presença. Pai, que eu venho chegar nesse altar, Senhor da glória, com reverência a ti. Pai, que eu venho chegar à tua presença com reverência a ti. Assim como Arão levantou as mãos, Pai, rumo às águas do Egito. Ah, Senhor Deus, meu Pai, e são grandes sinais. Pai, não que via, Senhor Deus, meu Pai, rãs das águas do rio de água viva. Pai, mas que a partir de hoje eu levanto as minhas mãos, Pai, perante o rio de água viva que está na tua cidade santa. E essa noite eu libero som de finanças sobre a minha vida e sobre a vida da igreja. Essa noite, Senhor da glória, o anjo de prosperidade, Pai, que venha, Pai, prosperar
Pai, eu levanto minhas mãos, Pai, rumo ao Teu Filho Santo Jesus, Pai. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, Pai. Oh, Deus poderoso, Deus majestoso, Pai. Eu levanto as minhas mãos, Pai. Eu levanto as minhas mãos, Pai, em sinal de reverência a Ti, Pai. Para que essa noite o Senhor venha ouvir essa oração. Pai, essa noite entra em cada casa, em cada lar, que há pessoas, Pai, com ansiedade e depressão. Esse espírito de depressão junto com a Tua igreja essa noite, Pai. Eu te ordeno essa noite, espírito de depressão, saia dessas vidas, saia dessas mentes, saia do psicológico dessas pessoas. Ah, Deus, Espírito Santo de Deus, Pai, e também esta noite, esse Espírito, Senhor Deus, meu Pai, que tem abrangido a essas crianças do pleno século 21, com um espírito chamado espírito de autismo, Pai. Eu a repreendo esta noite, eu dou ordem, Senhor Deus, meu Pai, que ele não venha chegar na nossa casa, na nossa parentela, Senhor Deus, meu Pai. E onde estiver alojado, Pai, que ele venha sair do poder que há no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, e toda enfermidade, Pai, vai saindo agora, eu dou ordem do poder que há no nome do Senhor Jesus nos ossos. Ah, Deus, a glória. Toda a opressão do diabo que tem se levantado contra a Tua igreja, Senhor Jesus. Essa noite nós repreendemos o poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Então leva a Tua igreja com segurança para casa, livrando de todo mal, de todo perigo. Que a partir de hoje, Pai, que a partir de hoje mesmo que as pessoas não, que tem do nosso lado, Pai, não prosperem, mas que as bênçãos que o Senhor liberou a Abraão, Pai, ela vem correr nas nossas vidas, que nós venhamos estar em boa obediência contigo, Pai. Pai, discutir no céu essa noite. Pai, que tudo que eu pegar, Pai, tudo que a Tua igreja pegar, Pai, venha ser próspero, Pai. Meu Senhor da glória, Espírito Santo de Deus. Pai, que nós tenhamos sabedoria com tudo que nós vamos pegar, Pai. O nosso salário que entrar nas nossas mãos, Pai, nós temos sabedoria em como nós gastar, Pai. Porque Tu és o dono da ouro e da prata. E em Ti, Pai, está todas as bênçãos. E em Ti está todas ricas de bênçãos espiritual, Pai. Então essa noite, Senhor da glória, tudo seja para a Tua honra e seja para a Tua glória, Pai. São essas coisas que eu te peço. Te agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai. Que vive e reina para todos sempre. Amém. Levante suas mãos para receber as bênçãos apostólicas. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus que é Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês que creem. Diga amém. Domingo nós estamos aqui de volta, né? Louvando e bendizendo o santo nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E a paz do seu irmão. E vamos para cá.